Você já se perguntou o que acontece quando o homem mais sábio do mundo comete os erros mais tolos da história? 1 Reis, capítulo 11, nos revela uma verdade que muitos preferem ignorar. Até os escolhidos de Deus podem cair. A maioria das pessoas assume que a sabedoria de Salomão o protegeria de destruir tudo que seu pai Davi construiu. Mas a história sagrada mostra que conhecimento sem obediência é apenas vaidade. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades fundamentais. Primeiro, veremos como as escolhas de um único homem podem destruir uma nação inteira. Depois, descobriremos as forças espirituais que trabalharam nos bastidores dessa tragédia. E, finalmente, entenderemos por que essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre padrões que se repetem até hoje. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a história real começa. Jerusalém resplandecia sob o sol da manhã. O templo de Salomão brilhava com ouro e bronze, um testemunho da glória de Israel. Mas por trás das paredes douradas, algo apodrecia. O rei que uma vez julgou com sabedoria divina, agora se curvava diante de ídolos estrangeiros. As ruas que testemunharam milagres agora ecoavam com cânticos a deuses pagãos. O cheiro de incenso sagrado se misturava com a fumaça de sacrifícios abomináveis. Salomão estava velho. Seu corpo carregava o peso de décadas de luxúria e compromisso espiritual. As 700 esposas e 300 concubinas não trouxeram felicidade, apenas divisão. Cada mulher trouxe seus deuses. Cada deus exigiu seu altar. E Salomão, o homem que conversou com Deus face a face, agora negociava com demônios. Os sacerdotes do templo observavam com um horror silencioso. Eles viam o rei subir os montes ao redor de Jerusalém para adorar Quemós, Moloque e Astarote. Como isso era possível? Como o construtor do templo se tornou o profanador da fé? A resposta é simples e aterrorizante. O coração humano é enganoso acima de todas as coisas. Os profetas alertaram. Natã havia morrido, mas outros levantaram suas vozes. Você está destruindo tudo, eles gritavam. O Senhor não ficará em silêncio. Mas Salomão se cercou de conselheiros que diziam o que ele queria ouvir. A sabedoria foi substituída pela conveniência. A verdade cedeu lugar à diplomacia política. E então chegou o dia que mudaria tudo. Salomão fechou os olhos pela última vez. Seu último suspiro carregou décadas de arrependimento não expresso. Ele construiu um templo para Deus, mas também construiu templos para demônios. Ele uniu Israel, mas plantou as sementes da divisão. Ele foi o rei mais rico da história, mas morreu espiritualmente falido. A notícia da morte se espalhou como fogo. Mensageiros correram para cada canto do reino. O rei está morto. Salomão descansou com seus pais. As pessoas choraram, mas não apenas de tristeza. Havia medo no ar. Todos sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer. A morte de Salomão não foi apenas o fim de um reinado. Foi o início de um julgamento. Os céus sobre Jerusalém pareciam mais escuros naquele dia. Era como se a própria criação reconhecesse que uma era havia terminado. O homem que uma vez foi a esperança de Israel, agora era seu maior fracasso. E o preço dessa falha seria pago por gerações. No palácio, Roboão, filho de Salomão, preparava-se para assumir o trono. Ele tinha 41 anos. Mas sua maturidade política era questionável. Criado em luxo extremo, ele nunca conheceu dificuldade. Nunca enfrentou consequências reais. E essa combinação de privilégio e inexperiência seria fatal. Os anciãos de Israel se reuniram. Eles sabiam que mudanças estavam chegando. Alguns esperavam renovação, outros temiam revolução, mas todos concordavam em uma coisa:
O reino de Salomão havia terminado, e nada seria como antes. As 5 consequências terríveis estavam prestes a se desdobrar, e ninguém estava preparado para o que vinha a seguir. Chapter 2. O rei, que tinha tudo e perdeu sua alma. Como um homem dotado de sabedoria divina cai tão profundamente? Para entender o desastre que veio após a morte de Salomão, precisamos primeiro compreender a tragédia de sua vida. Deuteronômio 17 estabeleceu 3 mandamentos claros para os reis de Israel. Não multipliquem cavalos para si mesmos, não acumulem prata e ouro em excesso, e nunca tomem muitas esposas, para que seus corações não se desviem. Salomão quebrou todos os 3, deliberadamente, sistematicamente e com pleno conhecimento das consequências. Primeiro vieram os cavalos. Salomão construiu estábulos que abrigavam 40.000 cavalos e 12.000 cavaleiros. Ele estabeleceu uma rota comercial com o Egito para importar cavalos e carros. Por que Deus proibiu isso? Porque os cavalos representavam confiança em poder militar humano em vez de dependência divina. Cada cavalo era uma declaração. Não precisamos de Deus para nos proteger. Depois veio o ouro. As Escrituras dizem que Salomão tornava a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e 666 talentos de ouro entravam em seu tesouro a cada ano. Seus escudos eram de ouro puro, seus copos de bebida eram de ouro. Até mesmo os utensílios do palácio eram de ouro. A riqueza se tornou um ídolo. O conforto substituiu a consagração. Mas foi a terceira violação que destruiu tudo. As esposas. 700 esposas reais e 300 concubinas. Cada casamento era uma aliança política. Cada mulher trouxe sua religião. Sidônias adoradoras de Astarote, amonitas devotas de Moloque, moabitas seguidoras de Quemós, edomitas, hititas. A diversidade não trouxe riqueza cultural, trouxe contaminação espiritual. 1 Reis 11, versículo 3 é devastador em sua simplicidade. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Não diz que ele foi enganado. Não diz que ele não sabia. Diz que ele permitiu que isso acontecesse. Salomão escolheu o prazer acima da pureza. Escolheu a paz doméstica acima da paz com Deus. E então ele começou a construir. Não templos para Deus dessa vez, altares para demônios. No monte em frente a Jerusalém, ele ergueu um altar para Quemós, o abominável deus dos moabitas. Ali, crianças eram queimadas vivas como ofertas. O cheiro de carne humana queimando subia ao céu, uma abominação perante o Senhor. Para Moloque, o deus dos amonitas, Salomão construiu outro altar. Moloque era representado como uma estátua de bronze com braços estendidos, aquecida até ficarem em brasa. Pais colocavam seus bebês nos braços ardentes, enquanto tambores tocavam para abafar os gritos. E Salomão, o sábio, o pacífico, o construtor do templo de Deus, aprovou isso. Astarote, a deusa da fertilidade dos sidônios, recebeu seu próprio santuário. Lá, onde prostituição ritual e orgias religiosas aconteciam em nome da adoração. O que era sagrado se misturou com o profano. O que era santo foi pisoteado. Milcom, outro nome para Moloque entre os amonitas, também teve seu lugar garantido. Cada deus exigia lealdade. Cada demônio demandava sacrifício. E Salomão, tentando agradar todas as suas esposas, acabou traindo o único Deus verdadeiro. A Escritura faz uma observação crucial. Salomão não adorou esses deuses porque foi enganado ou porque duvidou de Yahvé. Ele os adorou para manter a paz em casa. Ele os adorou por conveniência política. Ele sabia que estava errado, mas escolheu o caminho da menor resistência. E essa escolha consciente tornou seu pecado ainda mais grave.
Imagine a cena. O homem que dedicou o templo com a oração mais poderosa da história, agora se curvando diante de ídolos mudos. O rei que pediu sabedoria acima de todas as coisas, agora abraçando a suprema tolice. O filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora servindo aos inimigos de Deus. Os sacerdotes testemunharam essa queda com corações partidos. O povo comum ficou confuso. Se o rei mais sábio do mundo adora esses deuses, talvez haja algo neles. A apostasia no topo sempre escorre para baixo. O pecado do líder se torna a permissão do povo. E Deus observou tudo. Sua paciência tem limites. Sua misericórdia não significa ausência de justiça. O julgamento estava sendo preparado e seria executado no momento exato. Salomão viveria seus últimos dias em paz, por amor a Davi. Mas seu filho enfrentaria a tempestade completa da ira divina. Capítulo 3. Os altares proibidos. Vamos ser absolutamente claros sobre algo que o mundo moderno prefere ignorar. Os deuses que Salomão adorou não eram apenas ideias culturais ou símbolos mitológicos inofensivos. Eram portais para o reino demoníaco. Eram pontos de contato entre o mundo físico e forças espirituais de maldade. E quando Salomão construiu aqueles altares, ele não estava apenas sendo politicamente correto. Estava abrindo portas que nunca deveriam ser abertas. Quemós era o deus nacional de Moabe. Seu nome significa subjugador ou destruidor. As inscrições antigas revelam que sacrifícios humanos eram centrais em sua adoração. A pedra moabita, descoberta em 1868, confirma que reis moabitas sacrificavam seus próprios filhos a Quemós em tempos de crise. Segundo Reis 3:16, relata que o rei de Moabe queimou seu filho primogênito sobre o muro da cidade durante uma guerra. Salomão construiu um altar para esta entidade, em solo sagrado, perto de Jerusalém, dentro da terra prometida. Moloque era ainda mais sinistro. Seu nome está relacionado à palavra hebraica Melech, que significa rei. Mas ele era um rei de trevas e sangue. A estátua de Moloque tinha um corpo humano com cabeça de touro. Seus braços eram ocos e podiam ser aquecidos até ficarem vermelhos pelo fogo interno. Os tambores batiam, os sacerdotes cantavam, e então pais traziam seus bebês e os colocavam nos braços em brasa. Por que alguém faria isso? Por que um pai mataria seu próprio filho? Porque Moloque prometia prosperidade, prometia fertilidade, prometia vitória na guerra. O sacrifício mais precioso traria a bênção mais poderosa. Essa era a mentira. E Salomão, sabendo de tudo isso, deu legitimidade a essa prática abominável. Astarote, conhecida também como Astarte, Ishtar ou Vênus, era a rainha dos céus, deusa da sexualidade, guerra e fertilidade. Sua adoração envolvia prostituição ritual. Mulheres e homens serviam como prostitutos sagrados nos templos. Atos sexuais eram realizados como adoração, supostamente garantindo colheitas abundantes e muitos filhos. Era libertação sexual mascarada como religião. O profeta Jeremias mais tarde condenaria Israel por fazer bolos para a rainha dos céus e derramar libações para ela. Essa prática, iniciada e legitimada por Salomão, se espalharia como câncer através de toda a sociedade israelita. Milcom, variação do nome Moloque, era específico dos amonitas. Sua adoração era igualmente brutal. As escavações arqueológicas em Rabá, capital de Amon, revelaram os restos carbonizados de crianças em jarros de cerâmica enterrados nas fundações de edifícios. Sacrifício humano como consagração arquitetônica. Agora, pergunte-se: por que a Bíblia registra esses detalhes horríveis? Para que entendamos a gravidade do que Salomão fez.
Ele não estava apenas sendo tolerante com outras culturas. Ele estava importando mal puro para dentro das fronteiras de Israel. Estava dando aos demônios autoridade legal sobre a Terra Santa. Existe um princípio espiritual importante aqui. Quando você adora, você convida. Quando você sacrifica, você abre portas. Quando você constrói um altar, você estabelece um ponto de ancoragem para entidades espirituais. Salomão não construiu meros memoriais de pedra, construiu portais. E esses portais permaneceram abertos por gerações. Os reis que vieram depois de Salomão encontraram esses altares já estabelecidos, já consagrados, já operacionais. A apostasia de um homem se tornou a maldição de uma nação inteira. 2 Reis 23 registra que séculos depois, o rei Josias finalmente destruiu esses altares. Versículo 13 diz: O rei também profanou os altos que estavam defronte de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, tinha edificado a Astarote, abominação dos sidônios, e a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Note a frase: o monte da corrupção. O que uma vez foi santo se tornou corrompido. E levou mais de 300 anos para alguém ter coragem de limpar a sujeira que Salomão deixou. Mas os altares físicos eram apenas sintomas. O verdadeiro problema era o altar espiritual que Salomão construiu em seu próprio coração. Ele dividiu sua lealdade. Tentou servir a Deus e a demônios simultaneamente. E Jesus deixou claro séculos depois: ninguém pode servir a dois senhores. Os demônios por trás desses ídolos não eram passivos. Eles demandavam adoração, exigiam sacrifício e influenciavam aqueles que se curvavam diante deles. Salomão abriu sua mente e coração para essas influências, e elas não apenas o destruíram, elas destruiriam seu reino. Chapter 4. As trevas se infiltram em Jerusalém. Quando um líder cai, ele nunca cai sozinho. A apostasia de Salomão não ficou confinada aos limites de seu palácio. Espalhou-se como veneno através de toda a estrutura social de Israel. O que começou como compromisso privado se tornou pecado público. O que era secreto se tornou institucionalizado. Jerusalém mudou. As ruas que uma vez testemunharam a glória de Deus agora viam procissões pagãs. Sacerdotes estrangeiros, trazidos pelas esposas de Salomão, conduziam rituais abertos. O sincretismo religioso, a mistura do santo com o profano, se tornou a nova normalidade. E o povo, vendo o rei aceitar tudo isso, assumiu que também era aceitável para eles. A primeira geração ainda se lembrava de Davi, ainda se lembrava dos milagres, mas a segunda geração, eles cresceram vendo o rei adorar múltiplos deuses. Para eles, isso era normal. A terceira geração nem questionaria. A degradação espiritual é sempre gradual, sempre progressiva e sempre fatal. Os sacerdotes levitas estavam em crise. Sua função era ensinar a lei e manter a pureza da adoração. Mas como fazer isso quando o próprio rei viola tudo publicamente? Alguns tentaram confrontar Salomão. Foram ignorados ou silenciados. Outros se acomodaram, racionalizando que pelo menos o templo ainda funcionava. E alguns, tragicamente, adotaram o sincretismo eles mesmos. A influência demoníaca se manifestava de formas práticas. Práticas de adivinhação, proibidas pela lei, começaram a aparecer. Médiuns e necromantes, que consultavam os mortos, encontraram clientela entre os israelitas. A feitiçaria, explicitamente condenada em Deuteronômio, era agora tolerada. As linhas entre o sagrado e o profano se tornaram borradas além do reconhecimento. As crianças de Israel começaram a ouvir histórias sobre Baal, Astarote e Moloque. Essas histórias não vinham de inimigos externos.
vinham de dentro de suas próprias famílias. Mães estrangeiras ensinavam seus filhos sobre seus deuses nativos. E sem uma voz profética forte para contra-atacar, essas ideias se enraizaram profundamente. A adoração no templo continuou. Os sacrifícios diários eram oferecidos. As festas anuais ainda eram celebradas. Mas tudo se tornou mecânico. Ritual sem relação. Forma sem fogo. O coração de Israel estava dividido. E um coração dividido nunca pode adorar verdadeiramente. Algo mais sinistro acontecia nos bastidores. Influências demoníacas não apenas corrompem a religião, elas corrompem tudo. A justiça começou a falhar. Os tribunais, uma vez conhecidos por sua sabedoria salomoniana, agora eram manipuláveis. Suborno se tornou comum. Os ricos oprimiam os pobres sem consequência. A imoralidade sexual explodiu. Quando Astarote é adorada, a pureza sexual é ridicularizada. Adultério, ou fornicação, e até práticas sexuais rituais se espalharam. O casamento, ordenança sagrada de Deus, foi dessacralizado. As famílias, fundação da sociedade, começaram a se fragmentar. A economia também sofreu, embora de forma sutil. Os projetos de construção massivos de Salomão exigiam impostos cada vez mais altos. Trabalho forçado se tornou institucionalizado. Os homens de Israel, que deveriam estar em suas terras cultivando e cuidando de suas famílias, eram recrutados para projetos do governo meses a fio. Havia prosperidade, sim, mas era prosperidade desigual. A elite em Jerusalém vivia em luxo obsceno. As tribos do norte suportavam o maior peso dos impostos. O ressentimento crescia silenciosamente. E esse ressentimento seria o estopim da explosão que viria. Os profetas, aqueles que ainda ouviam a voz de Deus, começaram a ter visões sombrias. Eles viam julgamento chegando, viam o reino sendo rasgado, viam invasões, exílio, destruição. Mas quando compartilhavam essas visões, eram chamados de alarmistas, de negativos, de desleais ao rei. É sempre assim. A apostasia sempre silencia os profetas verdadeiros, enquanto eleva os falsos. Os falsos profetas diziam ao rei o que ele queria ouvir: paz, paz. Mas não havia paz. Havia apenas uma pausa antes da tempestade. E Deus observava. Sua paciência não é fraqueza. Seu silêncio não é aprovação. Ele estava preparando um julgamento que seria proporcional ao pecado. Salomão amava Deus uma vez. Conheceu sua presença de forma íntima. E esse conhecimento tornava sua apostasia ainda mais grave. Porque ele não pecou por ignorância. Ele pecou deliberadamente, conscientemente, intencionalmente. 1 Reis 11, versículo 9, registra o veredicto divino. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. 2 teofanias. 2 encontros face a face com Deus. E ainda assim, apostasia. Isso não é fraqueza, é rebelião. Chapter 5. A profecia. Que ninguém queria ouvir Deus nunca julga sem aviso. Essa é uma das verdades mais consistentes de toda a Escritura. Antes do dilúvio, Noé pregou por 120 anos. Antes de Sodoma queimar, anjos avisaram Ló. Antes do exílio babilônico, profetas clamaram por décadas. E antes da divisão do reino, Deus enviou um profeta chamado Aías de Siló. Aías não era um nome familiar como Natã ou Samuel, mas ele carregava uma mensagem que mudaria o curso da história. E o destinatário dessa mensagem não era Salomão. Era um jovem oficial chamado Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão era efrateu de Zeredá. Sua mãe era viúva chamada Zerua. Ele não tinha pedigree real, não tinha conexões políticas poderosas, mas tinha algo que chamou a atenção de Salomão: competência. 1 Reis 11:28
diz que ele era homem valente, e vendo Salomão que este jovem era laborioso, o encarregou de todo o serviço forçado da casa de José. Isso significa que Jeroboão supervisionava o trabalho forçado das tribos de Efraim e Manassés. Ele via em primeira mão o peso que Salomão colocava sobre o povo. Via o ressentimento crescer. Via as famílias sendo separadas. Via a injustiça do sistema. E algo dentro dele começou a questionar. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém. Talvez precisasse de tempo para pensar. E talvez estivesse inspecionando um projeto. A Escritura não diz, mas o que aconteceu a seguir foi claramente orquestrado por Deus. Aías, o profeta de Siló, estava esperando no caminho. Ele vestia uma capa nova. Quando Jeroboão se aproximou, Aías fez algo dramático e incompreensível. Ele pegou a capa nova, rasgou-a em 12 pedaços e disse: "Toma para ti 10 pedaços." Imagine a confusão de Jeroboão. O que esse profeta maluco estava fazendo? Mas então, Aías explicou. E suas palavras devem ter eletrocutado Jeroboão até a medula dos ossos. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. 10 tribos. Para ele, um homem comum, sem sangue real. A profecia continuou, explicando por que isso aconteceria. Porquanto me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Mas havia uma condição para Jeroboão. Se ele guardasse os caminhos de Deus, se obedecesse seus estatutos, se andasse em retidão, Deus edificaria para ele uma casa firme, como edificou para Davi. A oportunidade estava diante dele, a escolha seria dele. Agora, aqui está algo fascinante. A profecia não seria cumprida imediatamente. Deus disse claramente: "Contudo, não tomarei o reino todo da sua mão, mas por príncipe o farei todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, e o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos." Salomão viveria seus dias como rei, mas sua dinastia seria quebrada. Essa é a misericórdia e a justiça de Deus em perfeito equilíbrio. Misericórdia para com Salomão por causa de Davi. Justiça para com a nação por causa do pecado. A notícia vazou. De alguma forma, Salomão descobriu sobre a profecia. E sua reação? Ele tentou matar Jeroboão. O homem que uma vez julgou com sabedoria, agora agia como um tirano paranoico. Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou asilo com o faraó Sisaque. Pense nisso. Deus revelou seus planos. Mas em vez de arrependimento, houve assassinato. Em vez de humildade, orgulho. Salomão poderia ter se curvado, buscado perdão, tentado reverter o julgamento através de arrependimento genuíno, mas ele escolheu violência. Os últimos anos de Salomão foram amargos. Alguns estudiosos acreditam que Eclesiastes foi escrito nesse período. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O desencanto profundo de um homem que teve tudo e descobriu que nada material satisfaz. Ele construiu casas, plantou vinhas, fez jardins, acumulou riqueza, desfrutou prazeres, e no final, tudo era vazio. Havia arrependimento? A Escritura não diz explicitamente, mas Eclesiastes termina com uma nota de sabedoria restaurada. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Palavras de um homem que aprendeu a lição tarde demais. E então Salomão morreu. Descansou com seus pais. Foi sepultado na cidade de Davi.
O homem mais sábio do mundo partiu, deixando para trás um reino dourado com fundações rachadas. E a profecia de Aías, dada anos antes, estava prestes a se cumprir com precisão devastadora. Chapter 6. O dia em que Israel se partiu ao meio, Roboão subiu ao trono com confiança de príncipe mimado. Ele tinha 41 anos, idade considerada madura. Mas idade não garante sabedoria. Ele cresceu em luxo absoluto, filho do rei mais rico do mundo. Nunca conheceu necessidade, nunca enfrentou adversidade real. E essa inexperiência com dificuldade se revelaria fatal. A coroação não aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Siquém, cidade no território de Efraim, coração das tribos do norte. Essa escolha de local já sinalizava tensão. As tribos do norte exigiam que a coroação fosse em seu território. Não viriam a Jerusalém. Era um aviso que Roboão deveria ter percebido. E então, algo inesperado aconteceu. Jeroboão, e que havia fugido para o Egito anos antes, voltou. A notícia da morte de Salomão chegou até ele, e ele retornou. E as tribos do norte o chamaram para ser seu porta-voz. A delegação se apresentou diante de Roboão. Jeroboão, junto com toda a Assembleia de Israel, falou: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Era um pedido razoável. Não estavam pedindo para não pagar impostos. Não estavam exigindo independência. Apenas pediam por algum alívio. O reinado de Salomão, por todo o seu esplendor, havia sido brutal para o povo comum. Trabalho forçado, impostos esmagadores, projetos grandiosos financiados com o suor das tribos do norte. Roboão pediu 3 dias para considerar. Decisão inteligente. Ele primeiro consultou os anciãos que haviam servido Salomão. Homens experientes. Homens que entendiam política e sabiam ler as correntes da nação. O conselho deles foi sábio. Se hoje te fizeres servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Servidão gera lealdade. Compaixão constrói reino. Era o caminho da humildade. E teria funcionado. Mas Roboão não gostou dessa resposta. Então, consultou os jovens que haviam crescido com ele. Homens de sua geração. Homens sem experiência, mas com muito ego. E o conselho deles foi desastroso. Assim falarás a este povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites. Porém, eu vos castigarei com escorpiões. Escorpiões eram chicotes especiais com pontas de metal ou vidro, projetados para rasgar a carne. Era linguagem de tirania pura. Era o oposto completo de sabedoria. Era orgulho suicida. No 3º dia, o povo voltou para ouvir a resposta. Roboão subiu e pronunciou as palavras fatais. Palavra por palavra, repetiu o conselho tóxico dos jovens. A assembleia ficou em silêncio chocado. Então, alguém gritou: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Era o grito de secessão, a quebra final. E Israel inteiro se voltou e saiu. A unidade forjada por Davi, mantida por Salomão, se despedaçou em um único momento de arrogância estúpida. Roboão, percebendo tarde demais sua tragédia, tentou enviar Adorão, o encarregado dos tributos, para negociar. Foi o pior movimento possível. Adorão representava tudo que o norte odiava. O povo o apedrejou até a morte. E Roboão teve que fugir em sua carruagem de volta para Jerusalém, com medo de ser morto também. As tribos do norte imediatamente coroaram Jeroboão como rei. 10 tribos.
exatamente como Aías profetizara. A capa rasgada se tornou realidade política. O Reino Unido de Israel, que havia durado apenas 3 gerações, estava dividido. Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão. 2 tribos, o sul, Jerusalém e o templo, permaneciam com a linhagem davídica. Mas o norte, a maior parte da população e território, agora tinha seu próprio rei, seu próprio governo, seu próprio destino. Roboão quis guerra. Reuniu 180.000 guerreiros de Judá e Benjamim para forçar o norte a retornar. Mas Deus enviou um profeta chamado Semaías com uma mensagem clara: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque eu é que fiz esta coisa. Note aquelas palavras finais. Eu é que fiz esta coisa. Não foi acidente. Não foi apenas consequência política. Foi julgamento divino orquestrado. Deus estava por trás da divisão. Ele rasgou o reino como castigo pela apostasia de Salomão. E assim, em um único dia de arrogância, o reino se partiu. 2 reinos onde antes havia 1, 2 capitais, 2 cortes reais e, eventualmente, 2 destinos trágicos separados. A primeira consequência terrível havia se desdobrado completamente, mas era apenas o começo. Chapter 7. 2 reinos, uma maldição. Agora existiam 2 reinos. Israel ao norte, com 10 tribos, governado por Jeroboão. Judá ao sul, com 2 tribos, governado por Roboão. Mas apesar da divisão política, ambos compartilhavam uma maldição espiritual comum, a herança de apostasia deixada por Salomão. Em Judá, Roboão não aprendeu nada com a tragédia. 1 Reis 14:22 nos diz: E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram os seus pais. Mais do que seus pais. Isso significa que a geração de Roboão foi pior do que a de Salomão. Difícil imaginar, mas verdadeiro. Os altos lugares, altares pagãos em colinas, se multiplicaram por toda Judá. Estátuas e postes ídolos foram erguidos embaixo de toda árvore frondosa e sobre todo outeiro alto. E então veio a abominação final. Prostitutos cultuais masculinos. Homens se dedicando à prostituição ritual em nome da adoração. 1 Reis 14:24 registra: E havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Leia isso de novo. Eles fizeram conforme as abominações das nações cananeias que Deus havia destruído. A mesma depravação que justificou o genocídio divino dos cananeus agora era praticada por Judá. Os escolhidos de Deus estavam imitando os amaldiçoados de Deus. E o julgamento foi rápido. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, faraó do Egito, invadiu Jerusalém. O mesmo Sisaque que havia dado asilo a Jeroboão. Ele subiu com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e incontável infantaria de líbios, suquitas e etíopes. Jerusalém, a cidade invencível, caiu sem luta real. Sisaque levou os tesouros do templo. Os escudos de ouro que Salomão havia feito foram roubados. As riquezas acumuladas por Salomão, fruto de décadas de comércio, evaporaram em dias. Roboão teve que fazer escudos de bronze para substituir os de ouro para bronze, de glória para vergonha. Por que Deus permitiu isso? O profeta Semaías explicou: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixei nas mãos de Sisaque. Abandono recíproco. Você me abandona, eu te abandono. Não por capricho, mas por justiça. Enquanto isso, no norte, Jeroboão enfrentava um dilema estratégico. Ele tinha 10 tribos, tinha território, tinha exército. Mas havia um problema massivo. O templo estava em Jerusalém. E a lei
Exigia que todo israelita homem subisse a Jerusalém 3 vezes por ano para as festas principais. Jeroboão pensou: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão. Era uma preocupação legítima. Religião e política estavam entrelaçadas. Lealdade espiritual geraria lealdade política. Ele precisava de uma solução, e a solução que escolheu foi blasfêmia calculada. Ele fez 2 bezerros de ouro. Um foi colocado em Betel, na fronteira sul de seu reino. O outro em Dan, na fronteira norte. E então pronunciou palavras que ecoaram o pecado mais infame da história de Israel. Basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Êxodo 32. O bezerro de ouro no Sinai. O pecado que quase destruiu Israel antes mesmo de entrarem na terra prometida. E Jeroboão deliberadamente repetiu aquele pecado. Não por ignorância, por cálculo político frio, mas ele não parou aí. Ele construiu templos nos altos. Nomeou sacerdotes que não eram levitas. Qualquer pessoa que quisesse poderia ser sacerdote. Ele instituiu uma festa no 8º mês, imitando a festa dos tabernáculos de Judá, mas em data diferente. Ele criou uma religião alternativa completa. Era sincretismo brilhantemente calculado. Ele não disse: pare de adorar Yahweh. Ele disse: adore Yahweh desta nova forma, nestes novos lugares, através destes novos mediadores. Era apostasia disfarçada de inovação. Era rebelião embrulhada em pragmatismo. E funcionou. As pessoas aceitaram. Afinal, era mais conveniente. Por que viajar até Jerusalém quando você tem um templo local? Por que seguir regulamentos levíticos rígidos quando qualquer um pode ser sacerdote? A religião se tornou democratizada, acessível, flexível e completamente falsa. Deus enviou um profeta de Judá para confrontar Jeroboão. O homem profetizou contra o altar de Betel e Deus confirmou a profecia com sinais poderosos. O altar rachou, as cinzas se derramaram, e quando Jeroboão tentou prender o profeta, sua mão secou. Era um aviso claro, mas Jeroboão não se arrependeu. 1 Reis 13:33 diz algo devastador. Depois destas coisas, não deixou Jeroboão o seu mau caminho. Depois de ver o poder de Deus, depois de ter sua mão restaurada miraculosamente, ele não mudou. E essa teimosia selou não apenas seu destino, mas o destino de todo o reino do norte. Ambos os reinos agora carregavam a maldição de Salomão. Ambos praticavam idolatria. Ambos haviam abandonado a pureza da adoração. E ambos marchariam, em tempos diferentes, em direção à destruição total. Chapter 8. Os inimigos que Deus levantou. Aqui está algo que a maioria das pessoas perde ao ler a história de Salomão. Os inimigos que apareceram após sua morte não surgiram do nada. Deus os levantou durante a vida de Salomão como sinais vivos de julgamento iminente. 1 Reis 11 registra 3 adversários principais: Hadade, o Edomita, Rezon de Damasco e Jeroboão. Vamos explorar os 2 primeiros, porque suas histórias são aterrorizantes. Hadade era príncipe real de Edom. Quando Davi conquistou Edom, seu general Joabe realizou uma operação de limpeza brutal. Ele permaneceu em Edom por 6 meses, matando todos os homens edomitas que encontrou. Genocídio metodicamente executado. Mas Hadade era apenas um menino. Oficiais de seu pai o pegaram e fugiram para o Egito. Imagine, uma criança testemunhando o massacre de toda sua família, toda sua nação, fugindo através do deserto para sobreviver. Ele cresceu na corte egípcia. O faraó o favoreceu tanto que lhe deu uma esposa da própria família real, irmã da rainha. Hadade teve filho, criado como príncipe egípcio.
Mas dentro dele ardia ódio imortal contra Israel, contra Davi, contra tudo que representavam. Quando Hadade ouviu que Davi havia morrido, e depois que Joabe também morreu, ele pediu ao faraó permissão para voltar a Edom. O faraó perguntou: "Mas que te falta comigo, para que procures ir para a tua terra?" Hadade respondeu: "Nada, contudo deixa-me partir." Nada lhe faltava, exceto vingança. E Deus usou esse ódio. Hadade se tornou adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão. Ataques constantes, conflitos fronteiriços, instabilidade. Era o preço do pecado de Salomão. Depois havia Rezon, filho de Eliada. Ele havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, quando Davi derrotou aquele reino. Rezon reuniu homens ao seu redor e se tornou líder de bandoleiros. Eventualmente, ele capturou Damasco e se estabeleceu como rei ali. A Escritura diz que Rezon foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Ele odiava Israel com paixão, e de sua base em Damasco, ele causava problemas constantes: caravanas comerciais atacadas, cidades fronteiriças ameaçadas, alianças formadas com outros inimigos de Israel. Aqui está o ponto teológico crucial. 1 Reis 11:23 diz que Deus levantou esses adversários. Não foi coincidência. Não foi apenas consequência política natural. Foi ato divino deliberado. Deus usou a sede de vingança de Hadade, usou a ambição de Rezon, usou a apostasia de Jeroboão. Todos eram instrumentos do julgamento divino. Quando um líder se desvia de Deus, Deus não apenas remove sua proteção, ele ativamente levanta adversários. É parte do processo de julgamento. Os inimigos não são obstáculos à vontade de Deus, são ferramentas da vontade de Deus. Pense na ironia. Salomão tinha um exército massivo, tinha fortificações, tinha alianças internacionais, tinha a maior riqueza do mundo antigo. Mas homens com nada além de ódio e determinação foram capazes de atormentá-lo por décadas. Por quê? Porque Deus estava com eles contra ele. E depois da morte de Salomão, esses adversários não desapareceram. Eles continuaram pressionando. Hadade em Edom, o Rezon em Damasco, e agora Jeroboão controlando 10 tribos. O que era um reino seguro sob Davi se tornou reinos frágeis constantemente ameaçados. Judá enfrentava ameaças do sul e nordeste. Israel enfrentava ameaças do norte e leste. E o pior, frequentemente lutavam entre si. A guerra civil entre norte e sul seria uma constante pelos próximos 200 anos. 1 Reis 15:16 registra: "E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias." 1 Reis 14:30 diz: "E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias." Guerra perpétua, recursos desperdiçados, vidas destruídas, famílias divididas. Os inimigos externos se aproveitaram dessa divisão. Quando Israel e Judá lutavam entre si, não podiam resistir efetivamente a ameaças externas. Damasco cresceu em poder. Amon e Moabe recuperaram independência. Edom causava problemas constantes. Filisteus faziam incursões. O império que Davi construiu e Salomão herdou se desintegrou em décadas. A paz salomônica foi substituída por conflito constante. A prosperidade deu lugar à tensão econômica. A unidade foi trocada por fragmentação. E tudo rastreável de volta a um ponto: a apostasia de Salomão. Chapter 9. O bezerro de ouro renasce. Precisamos entender algo sobre o pecado de Jeroboão. Não foi apenas erro político, foi rebelião teológica deliberada. E Deus levou isso tão a sério que toda a avaliação de cada rei do norte dali em diante inclui a frase: "Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar." 20 reis governaram Israel do norte.
9 dinastias diferentes, múltiplos golpes de Estado, reinados terminando em assassinato após assassinato, e todos eles, sem exceção, mantiveram os bezerros de ouro. Por quê? Porque os bezerros eram mais do que imagens. Eram a fundação da independência do norte. Remover os bezerros significaria admitir que Jerusalém era o único lugar legítimo de adoração. Admitir isso minaria toda a justificativa para o reino separado. Então, os bezerros permaneceram, geração após geração. Jeroboão morreu sem ter se arrependido. Seu filho Nadab assumiu o trono. Reinou 2 anos. 1 Reis 15:26 diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito Israel pecar. Então, Baasa conspirou contra ele e o matou, exterminando toda a casa de Jeroboão. A profecia contra Jeroboão se cumpriu exatamente, mas Baasa não aprendeu nada. 1 Reis 15:34. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de Jeroboão e no pecado com que tinha feito Israel pecar. Você vê o padrão? Dinastia após dinastia, rei após rei, o mesmo pecado. Os bezerros de ouro eram o DNA espiritual do Reino do Norte, e esse DNA os levaria inevitavelmente à destruição. Em Judá, a situação era melhor, mas não muito. Houve alguns reis piedosos. Asa removeu os ídolos e até depôs sua própria avó por idolatria. Josafá seguiu o Senhor. Ezequias e Josias realizaram reformas poderosas. Mas entre os bons havia muitos maus. Manassés, neto de Ezequias, foi talvez o pior. Ele reinou 55 anos, mais do que qualquer outro rei de Judá, e usou esse longo reinado para contaminar Judá além da redenção. Segundo Reis 21, registra suas abominações. Ele reconstruiu os altos que Ezequias havia destruído. Ergueu altares a Baal. Fez poste ídolo, como havia feito Acabe de Israel. Adorou todo o exército do céu. Construiu altares para deuses pagãos dentro do próprio templo, nas 2 cortes do santuário de Deus. Queimou seu próprio filho como oferenda. Praticou adivinhação e feitiçaria. Consultou médiuns e necromantes. A Escritura diz algo aterrorizante em 2 Reis 21:9. Porém não ouviram, e Manassés tanto os fez errar, que fizeram pior mal do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Pior do que as nações cananeias. A mesma acusação feita contra Roboão agora era verdade de Manassés. E Deus pronunciou sentença. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e sobre Judá, que qualquer que ouvir, ali ficarão retinindo ambas as orelhas. O julgamento estava selado. Manassés se arrependeu mais tarde na vida, segundo Crônicas. Mas o dano estava feito. A contaminação havia penetrado tão profundamente que nem mesmo as reformas de Josias poderiam salvar Judá. Os bezerros de Jeroboão no norte, os altos de Salomão no sul, ambos permaneceram como testemunhas de apostasia nacional, e ambos trairiam suas consequências inevitáveis. Chapter 10. A contaminação espiritual se espalha. A apostasia nunca permanece confinada. É como doença contagiosa. Começa em um ponto e se espalha através de todo o corpo social. O que Salomão iniciou e Roboão e Jeroboão institucionalizaram, agora se propagava através de gerações como praga espiritual. As famílias israelitas, que uma vez ensinavam a Torá aos filhos fielmente, aí agora transmitiam tradições mistas. Respeite Yahweh, mas também deixe oferenda para Astarote, só por garantia. Sincretismo se tornou sabedoria prática. Compromisso foi rebatizado como equilíbrio. Os profetas que permaneciam fiéis foram marginalizados. Elias, no tempo de Acabe, acreditou que era o único restante.
Eu fiquei só, ele clamou a Deus. Deus corrigiu. Havia 7.000 que não dobraram joelhos a Baal. Mas pense nisso. Em uma nação de centenas de milhares, apenas 7.000 permaneceram fiéis. A minoria se tornou remanescente. O remanescente quase desapareceu. Os milagres de Elias e Eliseu trouxeram avivamentos temporários. Fogo caindo do céu no Monte Carmelo. Mortos ressuscitando. Exércitos inimigos cegados. Mas assim que o profeta saía de cena, o povo deslizava de volta. O coração nacional estava duro demais para mudança duradoura. No norte, a dinastia de Onri produziu Acabe, que se casou com Jezabel de Sidom. Ela trouxe adoração a Baal em escala industrial. 450 profetas de Baal comiam à mesa dela. Ela matou os profetas de Yahvé sistematicamente. Acabe construiu templo a Baal em Samaria. Era Salomão multiplicado em maldade. Em Judá, quando Jorão se casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, a contaminação do norte infectou o sul. Atalia mais tarde massacrou toda a família real para tomar o trono. Apenas um bebê, Joás, foi escondido e sobreviveu. A linhagem davídica, promessa messiânica, quase foi exterminada por uma mulher. Os livros dos reis e crônicas se tornam litania depressiva. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Repetido rei após rei. Às vezes há esperança. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas mesmo os bons reis falharam em remover os altos lugares completamente. Por que os altos permaneceram? Porque estavam profundamente enraizados na cultura. Cada cidade tinha seu próprio alto. Eram centros comunitários tanto quanto religiosos. Remover os altos significava confrontar a população local. Exigia coragem política que a maioria dos reis não tinha. E lembre-se, muitos desses altos foram construídos ou legitimados por Salomão. Sua aprovação real deu a eles status que era difícil reverter. Se o grande Salomão adorou ali, deve ser aceitável. O pecado do líder se torna desculpa para gerações futuras. Os profetas literários agora surgem. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Miqueias. Suas mensagens eram consistentes. Arrependam-se ou enfrentem destruição. Eles detalhavam os pecados: injustiça social, adoração falsa, confiança em alianças políticas em vez de em Deus. Amós pregou no norte durante prosperidade econômica sob Jeroboão II. Mas prosperidade econômica com corrupção espiritual é apenas fachada antes do colapso. Ele alertou: o julgamento vem. Ninguém ouviu. Oseias recebeu ordem de Deus para casar com prostituta como ilustração da infidelidade de Israel. Sua vida familiar quebrada era profecia vivida. Assim como Gomer me traiu, Israel traiu Deus. Era drama profético projetado para chocar o povo ao arrependimento. Não funcionou. O norte caiu para a Síria em 722 a.C. Segundo Reis 17, explica por quê. Eles temeram outros deuses. Andaram nos costumes das nações. Fizeram coisas secretamente contra Yahvé. Construíram altos. Ou levantaram estátuas. Fizeram postes ídolo. Queimaram incenso. Serviram ídolos. Rejeitaram as advertências proféticas. Desprezaram a aliança. Seguiram vaidade e se tornaram vãos. E então vem o veredicto final em versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, até ao dia de hoje. Transportado, exilado, removido da terra prometida. As 10 tribos se espalharam através do Império Assírio e nunca retornaram como entidade nacional coesa. Elas se tornaram as tribos perdidas.
E tudo começou com os bezerros de ouro de Jeroboão, que por sua vez foi julgamento pelo pecado de Salomão. Judá testemunhou isso e ainda assim não aprendeu. Eles tiveram mais 136 anos, mas desperdiçaram esse tempo de graça. E em 586 a.C., Nabucodonosor de Babilônia destruiu Jerusalém, queimou o templo e levou o povo cativo. A contaminação iniciada por Salomão finalmente produziu seu fruto completo. 2 reinos destruídos, povo exilado, templo em ruínas, promessas aparentemente anuladas. Chapter 11. O preço da apostasia e a promessa eterna. Chegamos ao fim da nossa jornada através de uma das histórias mais sombrias da Bíblia. As 5 consequências terríveis da morte de Salomão não foram eventos isolados. Foram estágios de um colapso progressivo que eventualmente destruiu ambos os reinos. Mas antes de encerrarmos, precisamos entender o princípio mais profundo funcionando aqui: causalidade longa. Historiadores falam sobre causas imediatas e causas profundas. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand iniciou a Primeira Guerra Mundial, mas as verdadeiras causas estavam décadas mais atrás em tratados, alianças, tensões imperiais. A morte de Salomão foi assim. O reino se dividiu imediatamente depois, mas a semente da divisão foi plantada anos antes em seus compromissos espirituais. O exílio babilônico aconteceu em 586 a.C., mas segundo Reis 23:26 diz: Todavia, o Senhor não se apartou do ardor da sua grande ira, com que ardia a sua ira contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o provocara. Manassés reinou de 698 a 643 a.C. 55 anos de maldade. E mesmo as reformas de Josias não foram suficientes para reverter o julgamento. O pecado de Manassés selou o destino de Judá, mesmo que ele tivesse morrido décadas antes do cumprimento. Agora, rastreie para trás. Manassés aprendeu idolatria de quem? De toda a cultura que o cercava. E como a idolatria se tornou parte da cultura judaíta? Através de gerações de compromisso. E quando esse compromisso começou em escala nacional? Com Salomão. Veja a cadeia de causalidade. Salomão construiu altos para deuses pagãos. Roboão permitiu que proliferassem. Reis subsequentes às vezes reformavam, às vezes pioravam, mas os altos sempre retornavam. Manassés levou tudo a níveis extremos. E finalmente, o julgamento caiu. Leva gerações para construir. Leva gerações para destruir. Mas o processo de destruição, uma vez iniciado, tem sua própria lógica inexorável. Salomão nunca viu o templo queimar, mas suas mãos acenderam o fogo que eventualmente o consumiria. Isso é o que torna o pecado de liderança tão sério. Líderes moldam cultura. Cultura molda valores. Valores moldam escolhas. Escolhas moldam destino. Quando um líder se desvia, não é apenas sua alma em jogo, é o futuro de todos sob sua influência. Mas essa não é apenas história antiga, é padrão recorrente. Nações hoje repetem os mesmos ciclos, começam com fundação em princípios justos, prosperam. A prosperidade leva à complacência, complacência leva a compromisso, compromisso leva à corrupção, corrupção leva a colapso. E o colapso abre caminho para julgamento ou renovação. Israel teve ambos. Julgamento primeiro, exílio, destruição, perda de tudo que definia a identidade nacional. Mas Deus nunca quebra suas promessas. 70 anos depois, um remanescente retornou. O templo foi reconstruído, Jerusalém ressurgiu, e séculos depois, em uma manjedoura em Belém, a promessa davídica finalmente se cumpriu completamente. Jesus,
filho de Davi, rei prometido, não falhou onde Salomão falhou. Ele não se curvou à tentação, não comprometeu, não construiu altares para demônios. Ele permaneceu fiel até a morte, e através de sua fidelidade, comprou redenção não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Esta é a mensagem final. Sim, a apostasia traz consequências terríveis. Sim, o pecado de liderança multiplica a destruição. Sim, padrões históricos se repetem. Mas Deus não está limitado pela falha humana. Ele trabalha através dela, ao redor dela, apesar dela, para cumprir seus propósitos. Salomão construiu um templo magnífico que foi destruído. Jesus construiu um templo espiritual de pedras vivas que jamais será destruído. Salomão uniu Israel temporariamente. Jesus unirá todas as nações eternamente. Salomão teve sabedoria, mas falhou moralmente. Jesus é sabedoria encarnada e moralmente perfeito. A história de Salomão é aviso. A história de Jesus é esperança. A primeira nos mostra para onde o pecado inevitavelmente leva. A segunda nos mostra que nenhum pecado está além da redenção. As 5 consequências terríveis da morte de Salomão foram reais, devastadoras, duradouras. Mas não foram a palavra final. A palavra final pertence a Deus. E essa palavra é: eis que faço novas todas as coisas. Novo reino, novo templo, novo povo, nova aliança, baseada não em obediência humana falível, mas em fidelidade divina inabalável. Então, ao refletir sobre essa história, não apenas absorva o aviso. Abrace a esperança. Aprenda com Salomão o que não fazer. Aprenda com Jesus o que fazer. E entenda que na grande narrativa da redenção, até mesmo as tragédias mais terríveis têm seu lugar no plano eterno de Deus. Essa é a história das 5 consequências terríveis da morte de Salomão. Uma história de apostasia, divisão, contaminação, julgamento e destruição. Mas também uma história sobre paciência divina, advertência profética, julgamento justo, remanescente fiel e promessa mantida. É história que ainda fala, ainda alerta, ainda ensina e ainda aponta para o único Rei que nunca falhará. Que tenhamos ouvidos para ouvir e corações para responder, porque os padrões não mudaram, os princípios permanecem, e a escolha entre fidelidade e apostasia continua sendo a mais importante que qualquer um de nós fará. Que escolhamos sabiamente, que aprendamos com o passado e que caminhemos no caminho que leva à vida, não à destruição. Se essa jornada através da história de Salomão impactou você, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas que desafiam e transformam. Compartilhe esta verdade com outros que precisam entender os padrões de apostasia e redenção. E comente abaixo: qual parte dessa história mais surpreendeu você? Vamos continuar essa conversa e aprender juntos. A história termina, mas as lições ecoam pela eternidade. Até a próxima revelação.